Salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, esta é a Escola Teófilos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, os nossos amigos aí que nos incentivam cada vez mais a manter esse canal de instrução bíblica, instrução teológica. Eu quero agradecer às alunas e amigas Márcia Aparecida, Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial, relações pessoais, teológicas, relações filosóficas, educacionais, também a aluna Ana Lúcia Escapim e tantos outros colegas, alunos, amigos que nos incentivam, nos patrocinam nessas aulas. Muito obrigado do fundo do meu coração a vocês. Bom, a aula hoje é a segunda lição, o estilo e as influências do livro do profeta Ezequiel. Então nós vimos a vida e a obra, agora nós vamos ver o estilo e a influência deste livro. Falei um pouco algumas coisas na última aula. Bom, esse livro apresenta uma pregação profética de Ezequiel. E essa pregação ela com duas raras exceções, feita na primeira pessoa do singular. Então, com exceções de Ezequiel 1:3 e de Ezequiel 24, onde é usada a expressão dirigida a Ezequiel, Ezequiel servirá de sinal, sempre o Filho do Homem, o profeta, isso tudo, as narrações são em primeira pessoa. Ele sempre se coloca na cena. Eu, o profeta, eu estou aqui. Bom, ao contrário de Jeremias, eu já citei isso na outra aula, mas vou relembrar agora, porque isso faz bem. As páginas de Ezequiel, elas são em alguns momentos um tanto que duras. Elas são de um estilo um pouco mais rígido, mais firme. Enquanto, se a gente pegar os textos de Jeremias, as páginas assim têm uma grande sensibilidade. Em alguns momentos a gente poderia dizer assim que alguns posicionamentos são meio que respeitados os limites do que eu vou dizer, meio que patéticas, né? Porque ele está na cena e ele conta. Nas pregações de Ezequiel, nós vamos ver que as suas predições são através de ações simbólicas, né? E ele faz muitas mortificações voluntárias, isso tudo para mostrar a Israel o que Israel deve fazer. É como que o profeta se colocasse como um exemplo vivo daquilo que deve ser feito. Um exemplo muito claro é que no ato do falecimento da esposa de Ezequiel, ele usou a cena do falecimento para dizer como Israel devia se portar. É uma sabedoria muito bonita, né? O seu estilo abundam ações simbólicas, né? Então elas são muito apresentadas nas narrações. Existem sim aquelas partes poéticas que na verdade são até um tanto raras, mas uma coisa a gente não pode negar: Ezequiel é minucioso nas descrições. Como ele usa muito o exemplo, a ação simbólica, ela é extremamente bem descrita, né? O projeto da divisão da Terra Prometida, o desenho do novo templo, tudo isso, de maneira especial, os dois últimos capítulos do texto de Ezequiel, eles trazem muito isso. Ele é minucioso. Daqui até aqui será de tal povo, daqui a aqui será de tal povo. Então, essa maneira dele narrar é muito peculiar a Ezequiel. O livro tem uma unidade, né? Embora seja rígido, seja minucioso, ele tem uma unidade que deve se notar que foi escrito de uma só vez, né? E assim, essa maneira da gente entender, né, o livro, quem olha tem a impressão de que foi uma penada só. Porém, algumas coisas demonstram para o leitor mais atento que
foram várias compilações. Pedaços que estavam no lugar foram deslocados para outro, né? Nós podemos crer que a obra de Ezequiel deriva-se de um belo estudo, de um bom trabalho dos discípulos dele, que pegaram toda a obra do profeta, reuniram ela e depois organizaram ela de uma maneira. Essas mudanças, essas intervenções dos seus discípulos são muito fáceis de ser percebidas quando nós vemos uma infinidade de peculiaridades do tipo repetições. Ezequiel 3, 17 e 21 e Ezequiel 33, 9 dizem, existem frases que dizem exatamente a mesma coisa. O mesmo ocorre com Ezequiel 18, 25 e 29, Ezequiel 33, 17 e 20, eu separei, eu lembro de alguns versículos que são muito, quem ter esse cuidado de ler essas citações que eu estou colocando aqui, vai perceber muito essas coisas. Por exemplo, no versículo do capítulo 18, 25 e 19 e no Ezequiel 33, tem um momento em que ipsilitras, as mesmas palavras são usadas. Vós direis, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta ou a vossa conduta que não é correta? Essas palavras estão dentro do texto, tem mais coisas, mas essa eu separei porque me chamou a atenção. Ele não muda uma vírgula, não muda nada. Ezequiel 7, de 1 a 4 e Ezequiel 7, 5, 9, acontece a mesma coisa. E tu, filho do homem, dize, assim diz o Senhor, Deus para a terra de Israel, é o fim, vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Você pegar essa frase, você vai encontrar ela exatamente lá dentro do contexto de 33, 17 e 20. As repetições, elas são recorrentes, elas ocorrem em vários outros locais. Ezequiel 7, 1 a 4, Ezequiel 7, 5, 9. Né? Você diz uma coisa no versículos 1 ao 4 e repete a mesma coisa do versículo 5 ao 9. E tu, filho do homem, diz Senhor, Deus para a terra é o fim. Está ali, está exatamente a mesma coisa. Ezequiel 1, 4, 2, 2 e Ezequiel 10, 1, 8 e até o 8, 17, no centro aparecia uma forma de 4 seres vivos. Essa visão do carro, dos seres vivos, ela é recorrente em vários momentos. Essas repetições são próprias de que houve sim a intervenção dos copistas, dos discípulos que fizeram essa organização do texto. Outra coisa que é muito interessante para a gente entender, existem várias inserções. Inserções que eu digo assim, é um texto que estava no lugar e ele deslocou-se para outro lugar. A visão do carro divino, Ezequiel 1, 4, 3 a 15, é interrompida pelo livro de Ezequiel 2, 3 até o 3, 9. Então, ela é tirada, né? E o relato do capítulo 10, de 1, 22, continua em Ezequiel 11, 22. Tem toda uma página de descrição dos pecados de Jerusalém no meio. Eu já havia comentado isso, estou reforçando, porque isso faz parte do estudo sobre o estilo de Ezequiel, né? Então, Ezequiel tem essas peculiaridades dele. Primeiro, as repetições. Segundo, as inserções. Outra coisa que é muito interessante, e eu já havia citado isso, mas reforço aqui. Em Ezequiel, existe, se nós pegarmos alguns versículos para estudo, nós vamos perceber que os textos não seguem uma ordem cronológica. Nós pegarmos capítulo a capítulo, nós vamos ver que quando ele faz citações de datas, por exemplo, Ezequiel 26, 1, no 11º ano, no primeiro mês, no capítulo 29, no 10º ano, no dia 12 do 10º mês. Já ouviu uma inversão aqui? Esse deveria estar à frente do outro. Ezequiel 30, 20, eu estou fazendo a sequência agora. No 11º ano, no dia 7 do primeiro mês. Então, existem essas diferenças, existem essas discrepâncias. Mas podemos dizer assim que isso em nada vai interferir
nem na canonicidade desse texto, muito menos na compreensão dele. A gente entende que existia um motivo. O motivo é aquilo que eu citei na outra aula. O motivo fundamental é esta salvação universal. Esta salvação universal que está ao alcance de todos aqueles que quiserem começar de novo, quiserem fazer de novo, quiserem estruturar a sua vida, não a partir do passado, não, fazer de novo. Um desses motivos é a chave de leitura para a gente entender os 2 últimos capítulos. Por que Ezequiel ele trabalha aquela realidade da construção, né, de um novo Israel, reconstruir o templo, e ele dá todos os parâmetros que tem que ser usados para o templo. Outra coisa muito interessante, ele compila a reorganização do povo, onde é que cada povo deve ficar, ou seja, onde é que eu vou me encontrar, qual o meu lugar no reino de Deus, onde será o meu lugar. E assim, para quem gosta de fazer uma leitura espiritual, esse é um texto muito bom para fazer aquela pergunta, não focar no texto, isso, aquilo, não, qual a minha parte? Qual a minha parte na bênção de Deus? Em que eu vou acrescentar? Onde eu me encaixo no reino de Deus? Alguém de vocês já fez essa pergunta? Né? Você se pergunta, você é cristão? Você é batizado? Sim. Mas enquanto cristão, enquanto batizado no reino de Deus, onde é que você se encaixa? É bonito entender isso, porque esta mesma visão nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. São João, com toda aquela corte celeste em círculos, anjos, arcanjos, querubins e uma infinidade, uma multidão incontável de homens vestidos e lavados, com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É a grande pergunta: no reino de Deus, onde eu vou me inserir? Onde eu vou me encaixar? Né? Como é que eu vou me apresentar ao reino de Deus? Então essa é a grande beleza do texto de Ezequiel. Ele lança as bases para essa grande pergunta. Nós fomos para o exílio, nós passamos pelo vale de lágrimas. Quando voltarmos para a terra, quando entrarmos em Jerusalém, como será a nossa vida? Será que nós retomaremos os erros dos pais? Será que nós vamos retomar? Então, dentro do estilo de Ezequiel, nós vamos encontrar por detrás de todas essas palavras, dessas imagens, dessas figuras, nós vamos encontrar essa grande pergunta. A chance de entrar no reino de Deus é para todos. Mas como é? E onde é que você se insere no reino de Deus? Então, os discípulos, eles foram fiéis ao Mestre. Quando a gente compreende, vê e entende que a primeira pessoa do singular, o Filho do Homem, sabeis que eu sou o Senhor, algumas frases, algumas chaves, alguns jargões, podemos assim usar essa palavra, alguns jargões, né? Elas são muito próprias, são bordões que ele usa. Estou usando uma linguagem aqui de televisão até, né? Os bordões, ou seja, aquela frase que ele sempre usa. O Filho do Homem, sabeis que eu sou o Senhor, foi-me dirigida a palavra do Senhor, fez-se a mão do Senhor sobre mim. Então são palavras recorrentes, são bordões que o profeta Ezequiel, o texto do profeta Ezequiel nos mostra, para dizer o seguinte: existe uma unidade. Dentro existe um grande projeto, e esse projeto ele é marcado por isso. Depois, esses gestos simbólicos que eu falei, que são muito, ele com pouco diz muito, né? Poucas palavras dizem muito. Ezequiel 4:1 até o capítulo 5:4, e tu, filho do homem, pega um tijolo, coloca à tua frente e traça sobre ele uma cidade. Ele está mostrando através desta visão, uma coisa que possivelmente ele fez à presença de todos, né? O que ele está fazendo ali? Ele está mostrando um centro. Ele está mostrando que é o centro, Jerusalém sitiada. Depois, usando a imagem de um exilado que coloca, de alguém que pega, ele vai à casa dele, pega a sua bagagem e coloca para fora, né? Está preparado para uma viagem. E com essa ação simbólica ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que seremos exilados. Nós vamos ter que sair, nós vamos ter que ir embora, nós vamos ter que fugir, nós vamos ter que colocar a nossa bagagem nas costas e nós vamos ser tirados daqui.
Então, Ezequiel 12 tem essa cena, Ezequiel 12, de 1 a 7. Colocarás a bagagem fora de casa em pleno dia, como se fosse a bagagem de um exilado, mas deverás sair à tarde, à vista deles, como os deportados que irão para o exílio. Então, é muito bonito ver que ele usa dessas imagens que são assim, de fácil compreensão. Depois, Ezequiel 21, 23 seguintes. E tu, filho do homem, traça 2 caminhos na estrada, né? Para a espada do rei da Babilônia. 2 caminhos deverão sair no mesmo país, no início de cada caminho que se dirige para a cidade. Então ele mostra que essa espada que vai dividir o povo, aqueles que vão ficar na terra de Israel como deserdados, perdidos, né? E aqueles que serão levados para o cativeiro. Então isso ele faz através de quê? De uma imagem, né? Ezequiel 24, 22. Então fareis como eu fizer. Não cobrireis a barba, nem comereis o pão dos enlutados. Trareis o turbante na cabeça, o calçado aos pés, sem vos lamentar nem chorar. Definhareis por causa de vossas culpas, gemendo um para o outro. Sabe quando você é humilhado, quando uma frase que eu lembro aqui, que é muito a cena, engole o choro. Ou seja, diante dos invasores, eles tinham que mostrar que estavam felizes até, que eles não estavam tristes com o que estava acontecendo. Eles não podiam cobrir a barba, eles não podiam fazer o luto, eles não podiam tirar o turbante da cabeça, eles tinham que estar com os pés calçados, não podiam lamentar e nem chorar. E de onde é que ele tira isso? Ele, quando a esposa morreu, ele fez exatamente isso. Por quê? Porque se ele entrasse em desespero, se ele chorasse, se ele se desesperasse, isso poderia repercutir nas pessoas. Ou seja, onde está a tua fé? Então, essa visão, a morte da esposa, é usado como um prenúncio daquilo que ia acontecer com Israel. E é muito interessante. Lembro aquilo que eu disse. Ezequiel não está em Israel. Ele está no exílio. Ele está olhando do exílio. Ele está se colocando no meio de Jerusalém. Ele está tentando entender tudo que aconteceu. Para quê? Para reportar aqueles que estão no exílio. Olha, eles erraram aqui, eles fizeram isso. O Senhor me mostrou em visão o que aconteceu em Jerusalém. Isso para quê? Para fortalecer as pessoas. Nós vamos voltar, nós estamos na iminência de voltar para a terra prometida, mas nós não podemos repetir os mesmos erros. É um misto de exame de consciência com projeto de vida. Aquilo que falta muitas vezes para a gente. Não adianta fazer o exame de consciência. O exame de consciência é revolver-se sobre os erros, mas eu tenho que fazer o exame de consciência, ver onde eu errei, onde erraram e fazer um projeto de vida. É esse o tema fundamental de Ezequiel. Em Ezequiel 34, esse é um tema muito importante para o Novo Testamento, porque ele é retomado, né? Ele faz o exemplo, a comparação do bom pastor. Pois assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Então, essa promessa messiânica de restauração, de reestruturação, de redenção do rebanho que está perdido. Então, é muito bonito que em outro momento ele diz assim, que ele vai colocar a ovelha ferida sobre os ombros e vai levar para casa. Esta cena, ela é narrada pelo próprio Senhor Jesus, né? Então, em Mateus 24, nós vemos o Filho do Homem, palavra que é usada em Ezequiel, é resgatada no Evangelho de Mateus. Ele enviará seus anjos com grande trombeta. Ao seu toque, os eleitos serão reunidos dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Então, esse convite universal à salvação, a fazer o novo. Em Lucas 15, nós vamos encontrar no capítulo 15, no Sermão da Misericórdia, nos Sermões da Misericórdia, também essa narração do bom pastor. Quem de vós tem 100 ovelhas, perde uma, não vê, deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la.
E quando encontra, alegre, põe nos ombros e chegando em casa, reúne os amigos, os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que 99 justos que não precisam de conversão. O grande convite, então, Ezequiel é que lança as bases desta salvação universal. O foco de Deus é salvar, é curar, é redimir aquele que precisa, é buscar quem está ferido. Ezequiel 37:15. Quanto a ti, filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: pertence a Judá. Toma outro pedaço de madeira e escreve em cima: pertence a José, lém de Efraim e toda a casa de Israel a ele associada. Depois junta um ao outro para que formem um só pedaço e fiquem unidos em tua mão. Ou seja, nunca foi vontade de Yahvé que Israel se dividisse. E agora, para fazer de novo, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Aquilo que está quebrado será unido. Ele vai pegar as duas partes. Não existe reino do sul e reino do norte, existe o povo de Deus. Não existe escravo e livre. Não existe pobre ou rico. Não existe judeu ou grego. Nós somos cristãos. Nós somos o povo de Deus a caminho. Então em Ezequiel é a reunificação do reino de Judá e o reino de Israel. É o prenúncio do messianismo davídico, né? Então, já falei isso também, né? Em Ezequiel existem muitas visões da glória de Deus. Essas visões são muito tocantes, porque Deus vai se manifestar. O povo irá ver essa glória. E isso para o Novo Testamento, ou seja, nós vimos a glória de Deus. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, de Mateus, as genealogias são próprias para dizer isso, ou seja, ele é aquele que nós esperamos. Então, Ana a profetisa Ana e o sacerdote Simeão, né, que estavam no templo, nós vimos a salvação. Deixai agora o seu servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Ou seja, como o profeta Ezequiel, eles viram na pessoa do Cristo, naquele bebê, eles viram a glória. Os pastores que vêm, os anjos que cantam glória a Deus nas alturas, ou seja, é a manifestação, é a teofania, a visão da glória de Deus, a glória de Deus que se apresenta, que se manifesta. E esses textos, Ezequiel 1:1, Ezequiel 1, capítulo 4, versículo 4 a 28, Ezequiel capítulo 10, Ezequiel 37, 1 a 14, sempre essa frase, a visão de Deus. Nós veremos Deus como Ele é. Nós veremos Deus face a face. Né? Então, isso é esplêndido para a teologia. Então, Ezequiel também tem uma fecunda imaginação a fazer alegorias. O que é alegorias? Aquilo que Jesus tanto fazia, são parábolas. Então, em Ezequiel 23 nós temos as duas irmãs, Oola e Oholiba. Então, ele vai comparar a vida dessas mulheres a Israel e Judá. Ou seja, filho do homem, havia duas mulheres, filhas da mesma mãe, prostituíram-se no Egito, prostituíram-se quando eram jovens. Lá lhes foram acariciados os peitos e comprimidos os seios virginais. Oola era o nome da mais velha e Oholiba o nome de sua irmã. Tinham sido minhas e deram à luz a filhos e filhas. Quanto aos seus nomes, Oola é Samaria e Oholiba é Jerusalém. Então, essas duas irmãs são filhas da mesma mãe, são filhas da mesma tradição. Elas não estão separadas, elas fizeram as mesmas besteiras, mas elas têm direito à mesma herança. E também ele usa Ezequiel 27, o naufrágio de Tiro, aí é uma profecia de queda, de derrocada. Tiro, que era a grande, que era o porto que todo mundo buscava, que tinha as naus, que tinha os barcos mais poderosos, tinha tudo, carregava. Todo mundo está dentro da nau de Tiro, e Tiro afunda. E se vê espalhado aqueles que confiavam em Tiro. Né? Em Ezequiel 29, 32 é outra parábola, né? Ele vai falar que o faraó, o rei do Egito, é um grande crocodilo, né? Que está ali
nos braços do rio Nilo, né? Então, e tudo aquilo que passa por ele é consumido. Então, tudo aquilo que vai é consumido. Também existe a comparação dentro de Ezequiel, assim, essa visão, essa imagem da grande árvore, da árvore gigante, né? A árvore gigante que é o Egito, rios, né? Uma multidão e todos. E aí, o que vai acontecer? Os povos virão de fora e vão cortar essa árvore, vão tirar ela, vão arrebentar, vão destroçar. É uma profecia de destruição. Mas ele usa para fazer isso o quê? A imagem de uma árvore frondosa, grande, um grande cedro que está lá e que será derrubado, seus galhos serão arrebentados e serão levados para longe, serão jogados ao fogo. Então, esse é o estilo. O estilo dele é um estilo um pouco mais rígido. Ezequiel tem esse estilo rígido. É um estilo cheio de compilações. É um estilo que não leva a sério cronologias. Não é um livro histórico. É um livro, sim, que tem muitas visões. Essas visões são muito práticas. São alegorias que querem falar de uma realidade muito palpável. Ou seja, o povo de Israel se perdeu porque quis se perder. Não faltaram avisos, não faltaram chamados, não faltou a graça para que Israel se reunisse. O que aconteceu foi que Israel nunca ouviu. Ezequiel está no meio de um povo exilado. Ele, através de suas visões, se coloca no centro de Jerusalém, junto àqueles que estavam na iminência do exílio. E ele dá a resposta para os exilados. Eles tiveram tudo para que o que estamos vivendo agora nunca tivesse acontecido. Eles não deram ouvidos ao Senhor. Por isso que nós estamos aqui. Então, agora nós estamos na iminência de voltar para a Terra Prometida. Nós não podemos repetir os erros deles. Essa aqui é a grande chave do livro do profeta Ezequiel. Se você pegar o livro, você pode olhar para ele e entender ele dessa maneira. Nós temos que prestar nos erros de nossos pais para não repetir. Nós temos que olhar para os nossos erros de ontem para não repeti-los amanhã. Então, o grande valor teológico do livro de Ezequiel, que tem uma estrutura que se preocupa com o culto. O culto será a fonte e o centro da reestruturação. Ou seja, o culto vai ser a maneira de nós nos reunirmos como povo, como nação, como povo de Deus. Então, se nós tivermos a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor, nós vamos nos unir. O grande convite à lei da santidade não é simplesmente ir ao templo para fazer uma oferta vazia, sem sentido. Que a oferta que eu coloco sobre o altar tem um sentido espiritual para mim. Ela representa o meu colocar-se diante de Deus, o meu apresentar-se diante de Deus. Então, essa fonte sacerdotal mostra muito isso. Ezequiel 17, 22, 24, né? Ezequiel 34, 11, 16, né? O pastor que vai apacentar, ou seja, o centro de tudo será o culto. O novo Israel será aquela visão que é tomada por João no Apocalipse, né? No centro está o Cordeiro e depois cada um no espaço que lhe é cabido, ou seja, onde eu vou me encontrar no reino de Deus, em que parte eu vou me encontrar, próximo, nas imediações, ou eu quero estar na margem, eu quero ser o marginalizado desse reino. É a grande pergunta que o profeta Ezequiel faz aos exilados. Quando vocês voltarem para lá, vocês querem ser o quê? E aí é bonito os 2 últimos capítulos, quando ele vai colocar cada um no seu lugar. Cada um tem a sua casa. A frase de Jesus no final dos evangelhos: eu vou, né? Porque eu tenho ainda muitas ovelhas que não são desse redil. Eu vou preparar um lugar para vós. Então isso é o eco de Ezequiel, né? Mas isso depende de nós. Então o gênero apocalíptico, né? Ele é muito tomado. Então uma outra importância é que Ezequiel cria esse gênero cheio de imagens, de cenas que elas não é para a gente se perder querendo entender o que elas significam, mas é para
para que na reflexão daquilo que está para ser revelado, eu me coloque diante daquilo que eu já conheço. Ou seja, ele usou muitas imagens, as imagens das prostitutas, a imagem de como ele se portou no funeral de sua esposa. Ele criou imagens que representam, né? Ele cria imagens que inclusive são usadas em Ezequiel, que nós vamos encontrar as imagens que vão dar os símbolos dos evangelistas: o homem, o boi, o leão e a águia. Estão lá, nessa cena da visão de Deus, ou seja, ali, é um prenúncio do novo. E como é que a gente chama os evangelhos? É o Angelion, a boa nova. Ou seja, a manifestação de Deus é a grande boa nova, é o novo convite, é um novo projeto de vida. Então, a gente leva em conta que o gênero apocalíptico que está em Ezequiel, ele tem essa mensagem profética que limita-se à predição de uma era messiânica, né? Não propriamente do fim do mundo, mas algo que nós podemos fazer no nosso futuro. A intervenção de anjos é muito interessante como guias e intérpretes de cenários apresentados pelo profeta. Os anjos são aqueles que explicam o que está acontecendo. Vê, olha, e ele diz, isso é isso, e o anjo diz para ele o que é, para a gente entender isso, né? Enfim, o livro de Ezequiel possui uma mensagem muito especial. É uma das promessas mais extraordinárias acerca da restauração de Israel. Mas, na leitura teológica, não é do Israel do Antigo Testamento, é do Novo Israel. Então, quando nós olhamos para o capítulo 37, o capítulo 38, descreve de uma maneira clara o processo de restauração da nação judaica, né? Então, esta restauração, essa transformação do povo, não fala de outra coisa, senão o Evangelho. O Evangelho que vai fazer a restauração do novo Israel. Bom, gente, esta é a nossa lição segunda. Na próxima aula nós vamos tratar do profeta Daniel, né? Quero agradecer aos nossos patrocinadores, então, de maneira especial a Márcia Aparecida Miguel Zeponi, a Ana Lúcia Escapim e todos aqueles que estão colaborando conosco nas nossas aulas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe, os guarde. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado, que seja útil para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima.